Bom dia, sinergéticos. Paulo Kev aqui abrindo a reunião de sábado pela manhã com o grupo sinergético. Algumas pessoas hoje estão fora do nosso encontro virtual por conta da minha posição aqui no interior do Goiás e, consequentemente, estou num sítio fazenda, a conexão pode ficar pesada, então qualquer problema eu peço a compreensão de todos. Neste sábado, 6 de fevereiro de 2021, semana com vários assuntos ultra importantes, desde os desdobramentos econômicos dos Estados Unidos e das ações e dos estelionatos financeiros que aconteceram lá na semana passada, e nesta semana tiveram desdobramentos que não vale a pena nem perder tempo comentando, porque são coisas já previsíveis pelos sinergéticos, né? Ou seja, a especulação civilizatória está se deteriorando, né? Ou seja, está se mostrando efetivamente uma especulação. Então, nós não vamos perder tempo com isso, porque essa semana já foi importante aqui com os assuntos internos, né? A posse da Câmara, né? A eleição e posse dos novos presidentes, Câmara e Senado, e com isso existe uma expectativa de várias frentes aí, em termos de expectativas do que poderão fazer, né, com a nova composição política. Existem uma série de questionamentos sobre a composição que foi feita para que se chegasse a esse resultado, mas também isso não é o escopo do nosso trabalho, da nossa argumentação, né? Nós somos sinergéticos e estamos um pouco além da política rasteira, né? A política velha. Nós estamos tratando aí de novos horizontes, novos pontos civilizatórios, muito mais importante do que ficar discutindo os conchavos para se atingir certos objetivos que, no nosso ponto de vista, podem ser bastante preocupantes para o progresso e o desenvolvimento do Brasil. O que eu gostaria de pautar sobre a Câmara Federal é que, bom, são novos ventos, novas frentes, novas composições, e já é público e notório que existe um viés centrão, né? O viés centrão, bem conhecido no Brasil, que são as forças que normalmente mantêm qualquer tipo de governo a ponto de, vamos dizer assim, subjugar a população a coisas realmente esdrúxulas no ponto de vista de políticas públicas, tá? Então, essa questão é muito séria, muito importante. Os sinergéticos que abraçaram a nossa causa, eu já quero agradecer mais uma vez a audiência que nós recebemos nesses últimos meses, né? Já vai para 3 meses, que subiu bastante, né? Nossa média aí de views. Obviamente, os trabalhos de sábado de manhã é justamente para que depois as pessoas tenham uma maneira de agendar os seus encontros conosco já na hora que for mais vantajoso para cada um, né? Porque quando a gente faz uma live, né, ao vivo e o debate, envolve muito recurso de tempo de pessoas. Como o nosso público é mais selecionado, mais especializado, eles têm uma agenda bastante, vamos dizer assim, ocupada, né? Inclusive nas lives. Eu mesmo já praticamente não tenho mais tempo para assistir ou fazer lives durante a semana por conta de uma série de compromissos já assumidos, e esse semestre vai ser bastante disputado o tempo de todo mundo. Então, nós agradecemos muito a presença, né, virtual dos colaboradores e incentivadores. Agora, um pedido que é muito importante para o Sinergético. Por favor, deixem comentários, tá? Não é só like e dislike, né? Deixe o comentário, põe lá, gostei, não gostei, isso está meio mal explicado. A última live eu tentei explicar mais algumas coisas, então o nosso trabalho aqui é um compromisso de médio e longo prazo, não é para amanhã e depois da manhã. Então, os conceitos, né, núcleo sinergético, o conceito do desenvolvimento sinergético, economia sinergética, que a partir desse ano vai ser muito mais discutido também, que é uma alternativa ao, né, fracassado modelo do desenvolvimento, vamos dizer, que está aí, que ninguém sabe para onde vai. Hoje eu vou comentar rapidamente a última live do presidente e a equipe ministerial de ontem pela manhã, né, dia 5, que falou sobre a questão do preço dos combustíveis, greve de caminhoneiros e assim por diante.
Então, essa abertura é só para chamar a atenção dos nossos espectadores, é que assistam a live até o final, tá? Porque o principal é o desenvolvimento da ideia do que aconteceu durante a semana entre os parceiros. Hoje eu vou falar sozinho, mas vai ter uma outra reunião na segunda-feira à noite que eu vou introduzir em complemento a esta live, que seria a participação dos nossos amigos lá, o Castelo e o Nonato, né? Então, não há problema nenhum, é só que aqui no sítio a conexão não é tão segura, apesar que até agora está muito bem. Bom, então já praticamente pautada aí a conversa de hoje, né? Não vai ser muito longa, no máximo aí uns 20, 25 minutos. A ideia é que o novo modelo de gerenciamento ou direção das câmaras, né, federal, em Senado e Câmara dos Deputados, façam o seu trabalho, né, em prol do Brasil, questionando projetos, questionando solução que leve vantagens para o povo brasileiro e que o governo realmente trabalhe pelo povo brasileiro, né? O principal ponto que está em curso lá no projeto, em projeto dentro da Câmara Federal e em andamento, são as questões de portabilidade da energia elétrica, tá? Ou seja, você ter a oportunidade de trocar de operadora e fisicamente você não vai trocar de nada. Então, isso para mim é uma especulação, é um estelionato, e eu quero deixar bem claro que já foi discutido isso quando a portabilidade das conexões telefônicas, tá? O que, resumidamente, é só mais uma entrada do setor financeiro improdutivo, né? Porque para emitir boleto você não precisa criar uma empresa intermediária entre o consumidor de energia e o gerador da energia, né? Então, eles colocam e terceirizam esses serviços que, na verdade, no fundo, só onera ao coitado, o consumidor, que já está sobretaxado, sobrecarregado nessa conta, né? E estão querendo fazer a mesma coisa no setor elétrico, né? No setor elétrico, com suas contas, colocando na mão de terceiros o sistema de faturamento, porque não é nada mais do que isso. Não existe portabilidade tecnológica alguma, é um estelionato, é uma falta de vergonha de darem prosseguimento a essa proposta. Eu já participei de várias audiências públicas manifestando isso que eu estou manifestando aqui, tá? No setor elétrico, que essa conta não é nova, esse assunto vem já há uns 3 a 5 anos correndo aí nas consultas públicas, audiência pública e tudo mais. E no final das contas, resumidamente, é só isso. Só vai entrar mais um agente financeiro no meio entre consumidor de energia e o gerador de energia. O resto é tudo perda de tempo, é estelionato, porque não tem serviço nenhum prestado, a não ser uma emissão de boleto. Então, deixo aqui esse registro com relação a esse andamento dessa liberação da portabilidade de conta de energia elétrica, né? Então, temos que ficar muito atento a essa questão. Subsidiariamente a isso, tem outras coisas que estão em curso, né, com relação ao setor elétrico, dentro da Câmara Federal, mas temos que ficar atento, temos que participar disso e levantar as vantagens, né, e desvantagens com relação ao custo final da energia, que está insuportável e vai ficar insuportável mais ainda, né? Não por conta do setor elétrico, é por conta do governo, que praticamente está com um problema de déficit, né, primário muito grande, e vai ter que caçar em algum lugar. E o principal lugar que não tem como fugir, um deles é o combustíveis, né, da Petrobras, que a reunião de ontem foi para tratar desse assunto, e o setor elétrico com os órgãos do OMS, aí, das concessionárias de energia elétrica. O sistema de privatização tenta aí, estão andando, capengando, né, de tudo quanto é tipo, já literalmente estão vendendo a troco de banana, né, essas empresas, literalmente sucateadas. Eu não sei quem compra isso, porque vai ter que fazer um investimento muito grande para literalmente colocar isso numa revolução de qualidade, né, de tecnologia para o setor elétrico, que já está se avizinhando, e não esquecer que o resto do planeta também está literalmente buscando a saída para essa situação. Eu ratifico aqui, confirmo, o único sistema que vai resolver esse negócio todo chama-se Synergetic Smart Grid, que já está exaustivamente abordado aqui nas nossas lives, isso no aspecto técnico de engenharia, tá?
houve uma evolução, e eu quero deixar aqui registrado, né, na nossa live, que uma evolução no debate. Recentemente, nós tivemos um debate na Fundação Getúlio Vargas Energia, que é um dos departamentos lá que trata das questões estratégicas para o Estado, e foi colocado um novo conceito bastante equivalente ao Synergetic Smart Grid, que seria a hibridização da rede, né? Sistemas de geração de energias em que você pode juntar mais de 2 ou 3 fontes para gerar um cluster, né? Um ambiente de geração híbrido, né? Obviamente, isso daí tem alguns interesses, vamos dizer assim, dos controladores do setor de viabilizar as suas plantas já vencidas ou ultrapassadas, então eles já estão começando a criar certas, vamos dizer assim, alternativas ao sistema integrador de geradores universais. Esse é o único e o maior e mais importante sistema de integração e hibridização de toda a matriz energética. Então, os reguladores, tipo a ANEEL e a ANP, obviamente já estão no mesmo prédio aqui em Brasília, eles praticamente já poderiam se fundir num só, né, e chamar-se um agente regulador, né, do setor energético como um todo. Isso já tivemos amigos de extrema influência que já sugeriram que o sistema tem que ser tratado como sistema energético e não sistema de combustível, sistema de biocombustível, sistema disso, sistema de solar, sistema de, né, ventinho e tudo mais. Então, esse momento dentro da Câmara Federal, ele tem que ser, vamos dizer assim, patrulhado para que não seja feito um crime contra o país, tá? Um crime contra a nação brasileira, porque os que estão aí sangrando o país não vão abrir mão dos seus nichos de mercado, tá? E o nosso papel como sinergético é conciliar tudo isso de tal forma que a transição seja segura e bem, vamos dizer assim, proveitosa para todos. Ou seja, como eu sempre disse, desde o Senado em 2013, na Comissão de Infraestrutura, né? Dia 10 de abril de 2013, eu coloquei bem claro, a transição pode ser feita lenta, gradativamente, bem feita, e ninguém precisa quebrar contrato para se chegar ao novo modelo. No entanto, os capinibalistas, né, aqueles que não sabem ganhar dinheiro trabalhando, e estão especulando, né, e colocando a civilização nessa roda de ciranda especulatória, eles não vão deixar isso acontecer gradativamente. Então, o meu papel aqui, como aqui é um grupo de debates político e estratégico e não industrial, nós vamos brevemente, muito breve, talvez até o final de março, abrir um campo só para a questão de engenharia. Então, você que é engenheiro, é técnico, está aguardando o momento, então tem que aguardar sim, porque as forças que estão envolvidas nessa, vamos dizer assim, composição de uma nova estrutura são poderosíssimas e não estão aí para brincar e nem para negociar. Eles estão aí literalmente para sufocar qualquer iniciativa que, vamos dizer assim, coloque em risco a massa falida deles. Então, eu tomo esses cuidados, tomei ao longo desses anos todos, eu até estou aproveitando o momento de solo, né, dessa live solo aqui, para não comprometer os meus parceiros, né, que provavelmente discordem desse posicionamento, que é natural, sinergético, e tem que trabalhar com o contraponto, tem que trabalhar com ideias contrárias também. Então, eu sou bem claro e bem objetivo, tá? Não estão para brincar. E isso é muito sério, tá? Bom, então esse é o ponto de vista com relação à Câmara Federal e, consequentemente, o Senado, que vai na sequência dos acontecimentos em projetos de lei e soluções legislativas para o setor. Obviamente que o Executivo também teria que, né, vamos dizer assim, sancionar ou não essas providências de leis que a gente considera, vamos dizer assim, desastrosa para o país. Bom, agora eu não vou falar de outros problemas de bolsa de valores, né, mercado financeiro, porque isso nem eles, os especialistas no setor, estão mais se entendendo, né? Eles perderam todos os fundamentos econômicos para manter os sistemas de papel, né, de valores fiduciários em papel pintado,
para garantir que esses mercados vão sobreviver muito tempo. Eu vou fazer uma consideração aqui agora, antes de falar sobre a questão da live do governo, do encontro ministerial de ontem, que é o seguinte: existe uma preocupação lá fora, muito grande, dos governos, né? Vamos dizer assim, viabilizar o sustento mínimo de cada família, de pessoas que estão envolvidas na civilização deles, né? Por conta da especulação financeira que chegou a um ponto inacreditavelmente especulativo. No caso, vou dar um caso bem concreto, que já está público e notório também, para quem acompanha um pouco de informação do setor financeiro internacional, que o Banco Central Americano, o Fed, está distribuindo dinheiro à vontade, né? E essa maneira de distribuir ele está sustentando os bancos. Existe a previsão aí de liberar 1,9 trilhões de dólares, e pelo que eu soube, né, nos entendimentos com os especialistas, é que isso seria uma tentativa de fomentar a economia através dos bancos, né? Só que esses 1,9 trilhão não foi para a mão do público produtivo, ou seja, do empresariado ou para o mercado. Esse dinheiro tem se mantido nos últimos 48 meses, mais ou menos, na mão dos banqueiros. E isso inflou os mercados de papéis, né? Que a gente chama aqui carinhosamente de papel pintado, né? Seja em notas de dólar, seja em papéis de derivativos e assim por diante. Então, esse é um assunto bastante complexo. Eu vou encurtar um pouco a história, porque ainda começou uma chuvinha aqui no sítio e eu estou quase embaixo da chuva, mas não está chovendo ainda não. Em cima de mim, né? Bom, então, já passando para a questão da live de ontem do presidente, a preocupação dele, eu vou botar aqui no share screen para você saber o que e quem tiver curiosidade em assistir, né? O momento é este. Ontem, no Palácio do Planalto, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. A reunião com ministros pauta preços dos combustíveis e fontes de energia, né? Bom, quase 1h e pouco, 1h10 de live, uma série de perguntas simplesmente para, vamos dizer assim, fazer uma pauta de interação com a imprensa. Não houve nenhuma pergunta, vamos dizer assim, importante a ponto de perder tempo de fazer comentário. O que dá para perceber é que o atual mandatário ele está muito preocupado em empurrar com a barriga a preocupação com o setor energético, né? E agora é a bola da vez do setor energético, é a Petrobras aí com aumento de combustíveis, e mais uma vez o presidente joga a bola para os governos de estados, que tem lá o seu ICMS em cima do cálculo, da base de cálculo para, vamos dizer assim, a arrecadação fiscal dos estados. Bom, em 2014 já foi feita uma manifestação da minha parte dentro da ANEEL e até mesmo no Ministério Público, tratando desse assunto muito mais sério do que esses, vamos dizer assim, clube de ministros aí estão tratando. Foi um show de horrores em termos de abordagem, né? Um jogando a culpa no outro, tentando fazer uma meia-sola, tentando, vamos dizer assim, minimizar o trabalho político de um e prestigiando o outro. E é o que nós já sabíamos que ia acontecer, né? Vai faltar pão e ninguém vai ter razão na discussão. Então, eu deixo aqui registrado que é um assunto muito árido para entrar numa live hoje pela manhã sobre esse assunto. E a chuva aqui está apertando bastante. Então, eu vou encurtar bastante a minha avaliação sobre esse tema, tá? Dizendo que, literalmente, o que eu falei agora há pouco com relação à fusão dos órgãos reguladores deixarem de ser elétrico e combustíveis ou de petróleo para virar uma agência reguladora do setor energético como um todo, para que haja o mais importante no setor energético, que é a hibridização pelo lado da GV, a sistematização sinergética pelo lado dos sinergéticos, do Paulo Kevin e companhia, e agora eles estão lá tentando fazer um bem bolado para que isso tudo se integre, né? Obviamente não vão conseguir, porque isso envolve muita engenharia e pouco papo furado, ou seja, pouca especulação.
tá certo? Isso é obra para profissional, não é obra para quem chegou agora ou está descobrindo agora que tem responsabilidades para atender a população brasileira. Então, eu deixo aqui essa crítica, né? Como os meus amigos estão por lá, eu vou ser bastante cavalheiro e avisá-los, né? Lembrá-los, né? Senhores, está na hora de tomar uma solução, uma posição responsável pelo futuro do Brasil. Dizer que vai colocar o setor energético ou vai privatizar, porque não quer atrapalhar o público, né? Não quer atrapalhar a iniciativa privada ou não quer atrapalhar o trabalhador, o Estado não atrapalha o trabalhador e muito menos o empresário, né? Já que existe essa dicotomia, né? Porque eu sou empresário e trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse negócio de dizer que trabalhador é só quem é o empregado é uma coisa também, uma falácia. Então, eles saíram, né? O resumo da conversa de ontem ficou nesse mote. Qual é o mote? Nós não vamos atrapalhar o mercado, nós não vamos controlar preço, nós não vamos deixar tabelar preço. Quer dizer, são todas medidas paliativas para fugir da responsabilidade do que tem que fazer, né? A questão de ser ou não estatal não é mais nem uma questão de empresa, é uma questão da civilização. O momento que o Fed americano vai distribuir, né, uma chuva de dinheiro direto para a população, nas ajudas econômicas por conta do vírus, seja lá o que for, acontece que eles vão distribuir dinheiro direto para a população. Ou seja, se o Estado sair disso, como é que fica? Se os Estados Unidos, né, que trabalha já está fazendo esse planejamento, por conta da devassa, da esculhambação financeira capilibalista, né, você imagina o Brasil se perder essa ajuda do Estado. Eu não sou a favor de ajuda, mas também não sou a favor de um estelionato estatal, né, por conta de gerenciamento, de comemorar que as empresas de energia estejam dando lucros bilionários. Tá? Obviamente, quem comemora isso é porque não conhece absolutamente nada mesmo de economia, tá? e de mercado. Comemorar que nós estamos vivendo no mundo do mercado internacional de energia, que a cotação do petróleo, do nosso diesel, da nossa gasolina vem por conta da cotação do dólar, vem por conta do comércio internacional, é outra irresponsabilidade que não tem tamanho, né? Infelizmente, nossos, vamos dizer assim, agentes públicos responsáveis por tais decisões ainda não estão devidamente informados dos movimentos políticos e estratégicos bélicos digitais, né, vamos chamar assim, porque hoje não se faz mais guerra bélica de arma, né? A guerra é digital, já neutralizaram praticamente todo o governo federal em termos de gestão digital por conta dos hackers que invadiram, né, STJ o ano passado, e vai por aí afora, vários outros que eu também não vou elencar aqui hoje. Então, eu quero deixar aqui esse registro. A live foi cumprida, né, do sábado pela manhã, e eu agradeço, né, os colegas que abriram mão aí do momento por conta da questão técnica, e vou encerrar por aqui e agradecer muito a vocês por terem um interesse. Temos que desenvolver isso. Chegou a hora de botar o rolo compressor da solução e não da especulação, tá? Então, um lembrete aí ao Clube de Ministros: os senhores estão ultrapassados na abordagem à matriz energética. Vou botar a matriz energética, porque de ontem foi sobre o petróleo, né? Ou dos combustíveis e biocombustíveis, né? Amanhã será sobre a Eletrobras, né? A semana que vem vai ser sobre o sistema eólico, depois a taxação do sol, e vai por aí afora, né? Quer dizer, a esculhambação financeira está subjugando e matando as iniciativas concretas de solução. Então, que cresçam e criem responsabilidade pública para viabilizar o Brasil e saiam literalmente dessa questão primária de que o Estado não pode interferir na economia como um todo. Bom, essa é a pauta de hoje, o assunto de hoje muito quente, muito tenso, muito preocupante com relação aos agentes envolvidos. Agradeço aí também a alguns amigos lá do Instituto de Engenharia de São Paulo, que têm me dado apoio, o sindicato, que dentro de um certo sindicato dos engenheiros tem me dado apoio,
e alguns amigos também da academia, né? Tanto da Fundação Getúlio Vargas, da qual eu pertenço, e da Universidade de Brasília, que infelizmente esse ano está prejudicada aí por conta dessas alterações todas de agenda. Fico por aqui, um forte abraço para vocês, não esqueça o nosso e-mail, né? núcleo.sinergético@gmail.com. Mande sua dúvida, mande sua sugestão de pauta e estamos aí para 2021 fazer o que falta para a mudança do setor mundial. Forte abraço a todos, até a próxima.